Oi, eu sou Luísa e aqui eu vou falar um pouquinho do vídeo para aula de intertextualidade, que era um vídeo de dança baseado na Pina Bausch. Vou trazer alguns conceitos para relacionar com o vídeo. A gente trouxe o conceito de cronotopo através do mito do Narciso, colocando ele para a universidade. A gente trouxe através dos espelhos e do celular, né? Acho que o Narciso daquela época, o único reflexo que ele tinha era da água,
Então, nos tempos de hoje, a gente colocou o reflexo mais comum que a gente vê na faculdade, que é os espelhos no banheiro, o pessoal olhando para baixo no celular, que querendo ou não, o celular carrega um pouco da nossa vida, né? A nossa personalidade está no celular, tanto nas fotos quanto nas mídias, nas redes sociais, que a gente só fala da gente, só posta coisa nossa. Então a gente trouxe essa questão do celular, isso é uma questão meio narcisista. Naquele espelho todo mundo tira foto e quando todo mundo passa na passarela dá aquela olhadinha para ver se tá tudo certo. Então essa foi a questão, um conceito cronotopo que a gente trouxe para a universidade através do mito do Narciso. Outro conceito que a gente tentou trazer para o vídeo é a metáfora. A metáfora a gente conseguiu encaixar mais na questão de como a Eco enfeitiçou o Narciso. Né? Nos tempos de hoje a gente colocou esse feitiço através do celular, né? Talvez não dê para perceber porque traz os conceitos de uma narrativa meio quebrada, mas a gente pensou meio que o feitiço dela ser uma mensagem, uma DM pelo celular, ela fica curtindo as fotos sem parar. Então a gente pensou que esse poderia ser o feitiço que ela poderia ter lançado nele. E ele tá lá só se vendo no celular, foi enfeitiçado e acabou se gostando mais ainda, porque essa questão das pessoas ficarem reagindo, dando ibope, né? Isso faz, querendo ou não, aumentar o nosso ego. Então a gente trouxe a metáfora mais para essa questão do feitiço que a Eco lançou pro Narciso. O Narciso não teve muito como fugir do reflexo, porque é bem sintético nessa questão narcisista, que a pessoa gosta de si mesma, gosta de se olhar. Mas é mais a relação do Narciso, eu acho que o cronotopo mesmo. Naquela época ele só tinha um reflexo, agora a gente tem reflexo a todo lugar. Ele só tinha reflexo na água, agora a gente tem reflexo em todo lugar. Para o dialogismo, a gente acaba associando o mito do Narciso e o vídeo que a gente fez com alguns processos dialógicos, no caso sendo a alusão, que é uma construção que reproduz a ideia central de algo já discursado, a questão da estilização também, que é a forma de reproduzir um elemento de um discurso já existente com o intuito de reestilizá-lo, e a questão da paráfrase, que é uma reafirmação de um tema que já foi trabalhado por um autor, que acaba tendo estruturas diferentes, mas que acaba transmitindo ideias, a ideia principal. Outra questão que a gente trouxe para o vídeo foi a questão dos figurinos. O figurino a gente não quis fazer algo muito elaborado pela questão do Narciso ser qualquer pessoa. Então a Luísa ela acabou utilizando roupas pretas para a representação. As repetições a gente trouxe através do Narciso, movimentos que ele ficava se arrumando, se tocando, né, mexendo no cabelo, justamente para enfatizar ainda mais essa questão do narcisista, que gosta de si mesmo, então sempre se tocando, se arrumando, né, passando a mão no rosto. E para Eco, né, como ela era meio que fascinada no Narciso, a questão de ficar no celular, sempre curtindo os movimentos repetitivos, é como se estivesse curtindo foto no Instagram ou qualquer outra rede social. Então esses movimentos repetitivos enfatizaram bem também a personalidade de cada um dos mitos. A montagem da história ficou bem aleatória, né? Mas ela tem meio que um começo, meio fim, que é a questão da Eco, tá lá vidrada no celular, meio que curtindo as fotos do Narciso e manda uma mensagem pra ele, alguma coisa assim. E o Narciso, ao receber aquilo, só faz ele gostar ainda mais dele, né? Que aumenta a autoestima, né? As redes sociais, com a relação do ser humano, essa questão das mídias, né? Então, as montagens aleatórias, mas ela a princípio tinha um começo, meio e um fim, mas a gente colocou em ordem bem perdidão mesmo, bem solto, porque é um conceito que a Pina Bausch trabalha bastante. Os movimentos repetitivos do vídeo, eles foram elaborados a partir de movimentos do cotidiano, como por exemplo se arrumar na frente de um espelho ou
na frente de qualquer coisa que faça algum reflexo, por exemplo, no trânsito, no carro, ou em edifícios com vidros espelhados, vitrines. E tem também a questão do movimento do uso do celular, que a gente utiliza muito o celular hoje em dia, e a gente acaba utilizando o celular com a cabeça baixa, acaba andando com o celular, dando muita atenção para o celular. Então a gente utilizou esses elementos desses movimentos. Para os elementos tecnológicos, a gente usou recursos bem básicos. A gente acabou utilizando uma câmera para fazer a gravação do vídeo, e também a gente utilizou um aplicativo para fazer a edição do vídeo, colocando uma música de fundo e fazendo algumas edições. Trouxemos a questão também do reflexo de algumas imagens, mesmo não estando na frente do espelho, mas para mostrar essa questão dos dois mundos, e também quando ele some na frente do espelho, para mostrar que, por mais que ele se ache completo, na verdade o reflexo dele não mostra muita coisa, meio que vazio. Uma metáfora também. Durante a edição do vídeo, a gente utilizou bastante o efeito de rápido e lento entre as imagens. Pela questão de ser movimentos do cotidiano, a gente acaba fazendo essa representação de que a pessoa fica horas e horas ali se arrumando, se cuidando, e utilizando esses efeitos a gente acaba transmitindo uma sensação de que passa horas e horas e a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Uma metáfora também que dá para se relacionar com o ser humano é a questão da Eco, que a Eco não aparece fazendo muita coisa, ela só aparece mexendo no celular. O Narciso também não, mas ele aparece em vários contextos, e meio que pra fazer uma metáfora de tipo, quem fica admirando muito uma pessoa acaba não vivendo, enquanto aquela pessoa tá acontecendo várias coisas com ela, e a Eco só fica lá, né, tipo, vidrada no celular. Então ela fica restrita a poucas vivências, só por observar vivências do Narciso, por exemplo. E naquela questão de quando eles estão no reflexo no espelho, no vidro espelhado, e um vira o outro, é mais a questão da Eco querendo não ser o Narciso, né? Ter aquela confiança que o Narciso tem, pra talvez assim ele gostar dela. E a gente quis trazer esse mito porque a gente já conseguiu relacionar rapidamente essa questão do celular, das pessoas ficarem olhando muito para baixo, né? Que é a nossa história, assim, nossa identificação com o vídeo que a gente produziu. E a gente quis trazer esse mito pela questão de associar a questão mais moderna das redes sociais, do uso do celular, que a gente acaba ficando muito preso a ele durante o tempo assim, do que a gente tem livre no dia a dia. E a gente acaba ficando muito preso, olhando pro celular, acaba dando atenção mais pro celular do que para outras coisas importantes. Então a gente associou o narcisismo com a questão das redes sociais, da utilização do celular. Então a gente fez um vídeo pela questão do narcisismo numa geração que está presa pelo celular, então acaba sendo algo mais moderno.